Eu tô tipo o Thiago, do Hora Thiago, porque esse vídeo, gente, ele sim vai falar de BBB, ele sim vai falar de pandemia, sim, ele vai falar de política, e vou meter um Bourdieu ainda no meio. Ai, hoje eu vim aqui pra servir. É por isso que eu tô aqui hoje. Beijo, Thiago. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo, a sua participação ela é bem importante. E você pode participar também de outras formas, como por exemplo, deixando aqui o seu comentário e compartilhando esse vídeo com outras pessoas que podem não conhecer o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui. O nosso papo hoje, ele envolve tudo isso. Big Brother, pandemia, política. Ai, realmente, eu tô aqui, eu vim pra servir. E o preâmbulo do vídeo é, então, um episódio ocorrido dentro do Big Brother, que acabou no dia 4 de maio de 2021, nesta final, que é transmitida ao vivo para todo o Brasil. No dia 4 de maio de 2021, 2.966 pessoas morreram de Covid, de acordo com os dados que eu fui capaz de rastrear. Dentre as pessoas que morreram de Covid-19 no dia 4 de maio de 2021, está Paulo Gustavo, um comediante brasileiro muitíssimo conhecido, que levou a uma comoção muito grande no nosso país, porque as pessoas tinham muito a esperança e a expectativa de que ele pudesse se recuperar. Ele que ficou quase 2 meses internado cuidando da Covid-19. E eu digo isso para vocês porque essa morte foi anunciada no programa, no Big Brother, durante esse ao vivo. E isso é importante porque o programa Big Brother, ele é um programa que procura não trazer muitas informações externas para os participantes que ficam confinados ali. E as pessoas ficam confinadas muitos dias. Eles, por exemplo, os finalistas ficaram 100 dias confinados. Então, eles recebem pouquíssimas informações sobre o que acontece do lado de fora. Neste Big Brother, uma das informações externas que eles receberam foi de que as pessoas começaram a ser vacinadas. Eles participaram de uma campanha lá e tal, então falou-se sobre as vacinas. Mas efetivamente essas pessoas não sabiam da gravidade de tudo que estava acontecendo todos os dias neste país. Então você vai me dizer, bom, sob escolha do programa, não se fala sobre nada que acontece do lado de fora. Mas nesta final, escolheu-se trazer esta informação específica e é claro que é sempre possível pensar por que é que essa informação específica da morte do Paulo Gustavo é que foi trazida. Paulo Gustavo é um ator muito querido, muito conhecido e um parceiro da Rede Globo, com programas, de trazer mesmo, de fazer parte da Rede Globo. Então, o programa acabou sendo uma homenagem, ele foi dedicado, digamos assim, ao Paulo Gustavo. Quando eu digo isso, eu já preciso deixar registrado que não digo isso para dizer que Paulo Gustavo não deveria ter sido homenageado ou que essa informação deveria ter sido trazida, mas porque trazer essa informação ela é importante para a gente pensar a nossa conversa de hoje, para a gente falar sobre texto, para a gente falar sobre televisão. Para trazer essa notícia, quando o Thiago traz essa notícia, que é o apresentador, ele dá a palavra aos finalistas, que são 3, para que eles possam manifestar os seus sentimentos diante de uma notícia tão trágica e tão triste, a da morte de uma pessoa de Covid-19, né? A morte de Paulo Gustavo no dia em que 2.966 pessoas morreram. E então, cada uma das pessoas vai fazer um apontamento diante dessa morte tão triste. E uma dessas pessoas foi o Fiuk. E o Fiuk disse que ele conhecia gente que no Natal, no Ano Novo, sei lá, em outras ocasiões, que estavam fazendo festa, que estavam aglomerando. E ele usa isso para dizer que a situação não é brincadeira. E aí ele vai começar a falar do Paulo Gustavo, e ele diz, ele era novo, talentoso, então ele estava supostamente fora do grupo de risco. Então isso é muito sério, é uma perda, e é muito triste saber disso hoje, ou seja, na ocasião do programa. Observe que ele fala, que ele usa aqui a palavra grupo de risco, sobre a qual eu conversei com vocês no dia 30 de março de 2020, no início da pandemia, porque a palavra grupo de risco foi muito utilizada e foi muito criticada também, justamente
porque o seu uso levava à ideia de que apenas quem era de algum grupo de risco poderia morrer ou teria uma forma mais grave da doença, o que já se provou não ser verdade. E que naquele momento, com tão pouco tempo de pandemia, já se falava do problema do uso deste termo. O que o Tiago vai dizer na volta o Paulo tinha uma comorbidade que foi o que pegou mesmo para ele. Observe, a retomada da fala pelo Thiago Leifert é destacando o fato de que Paulo Gustavo tinha uma comorbidade. O que nunca foi afirmado pelos médicos que estavam cuidando dele. Eu não tenho interesse em entrar nessa seara se ele tinha ou não tinha uma comorbidade. O que me interessa é pensar este texto da forma como ele se apresentou. O programa é um programa ao vivo, mas é claro que as pessoas passam e repassam o que são as etapas, o planejamento deste programa ao vivo. Algumas coisas podem sair, entre aspas, do controle justamente porque você tem a interação do apresentador com essas pessoas que não são, a princípio, brifadas sobre o que está acontecendo, então não dá para prever o que essas pessoas vão dizer. Então há um certo grau de espontaneidade do apresentador diante disso. Embora ele tenha, claro, um ponto no ouvido que vai direcionando ele para aquilo que ele vai dizer ou não vai dizer. Quando o Thiago Leifert fala da comorbidade, a gente volta para esse lugar de que o foco aqui está em essa figura tinha uma comorbidade e por isso morreu. Neste dia, eu volto para essa informação, 2.966 pessoas morreram. Essas 2.966 pessoas que morreram, não morreram porque tinham uma comorbidade. Elas morreram porque pegaram o Covid. E pegar o Covid, ter Covid hoje no Brasil, não é um problema individual, é um problema coletivo, é um problema de governo, é um problema de falta de governo. Quando o programa, ao enquadrar a morte de Paulo Gustavo, fala exclusivamente da morte de Paulo Gustavo e não contextualizando de que neste mesmo dia 2.966 pessoas morreram, escolhe-se falar dessa figura em função desse contexto que eu já abordei, por ele ser um profissional da casa, por ser alguém muito querido e importante para a Globo, mas também para o Brasil, para falar dessa comoção. Tem muitos os elementos que podem ser elencados para essa escolha. O problema é que essa fala vir descontextualizada do número maior é justamente esse olhar para o indivíduo, como se a comorbidade fosse o problema, que é justamente o que o Thiago Leifert traz. E eu tô trazendo esse tema hoje porque a noção de texto é tão importante. Desmistificar o que é um texto e como ele se apresenta, porque muitas vezes, e aí eu vou retomar isso, vou repetir isso ainda, muitas vezes eu falo disso nos meus cursos e falo aqui também, as pessoas acham que um texto ele nasce pronto, que não há outras formas de se dizer uma coisa. Somente aquela forma é a possível. Quando, na verdade, as condições de existência de um texto são várias. Dentre elas, a aceitabilidade que aquele texto vai ter. Então, planejar um texto é também, em especial um texto, algo que é feito dentro de um programa, é pensar também, justamente, a aceitabilidade que aquele texto vai ter ali dentro, o grau de informação que você decide trazer. Como eu disse, a gente tem essa questão, né, do Big Brother, de informações que não são trazidas do externo. Então você escolhe as informações que são trazidas, e neste episódio a escolha foi falar de Paulo Gustavo, sem contextualizar no número de mortes que acontecem todos os dias no Brasil. E isso é importante porque um texto ele pode ser reescrito, ele pode ser repensado. A gente tem aí essa fala do Paulo Gustavo, e aqui eu tô chamando de texto, essas falas, porque é uma visão mais ampla de texto, não só aquilo que é escrito, mas também que é falado. Foi uma fala mais espontânea do Thiago Leifert, e ela é uma fala que representa ainda um pensamento muito comum sobre o que é a pandemia, o que são as mortes, ou por que morrem as pessoas de Covid, e isso precisa ser desmistificado para trazer uma visão mais completa e mais complexa
do que são essas mortes. Paulo Gustavo não morreu em função de uma comorbidade. Paulo Gustavo morreu, assim como as outras 2.965 pessoas naquele dia, de Brasil. Morreu. A nossa comorbidade é Jair Bolsonaro e as pessoas que o acompanham na esfera federal, estadual, municipal e de comunidade mesmo local, bairro e tal. É disso que as pessoas morrem hoje. Nós temos um número de mortos ainda muito alto em função de zero planejamento de uma política pública de cuidado com a pandemia. E um texto, ele poderia trazer isso. Então, para se falar da morte de Paulo Gustavo, poderia-se, já que se está trazendo uma informação externa, poderia-se trazer o que essa morte representa em termos da gravidade da situação em que estamos inseridos. Mas foi uma escolha da televisão não fazer isso, daquela rede televisiva de não fazer isso, do texto não constar todas essas outras mortes. Essa não é a única forma desse texto ser apresentado para a audiência, mas foi a forma escolhida em função de vários fatores, dentre os quais um deles é a aceitabilidade desse texto pelo público, a aceitabilidade desse texto pelos patrocinadores do programa, porque pensar a aceitabilidade de um texto, no caso do Big Brother, é pensar que esse público é composto de muitos, ele é bem heterogêneo, não só quem está assistindo em casa, mas justamente acionistas, patrocinadores, pessoas que são importantes para que esse programa continue existindo. Então, o grau das informações ou o grau de, eu vou colocar entre grandes aspas, de politização dessas informações no programa, ele vai depender desses fatores que vão muito além da importância da informação ou do tipo de informação que teria que ser trazido. Essa informação que teria que ser trazida, ela é muito estudada justamente em função desses muitos fatores que determinam o que pode ou não estar ali. E aí eu queria trazer só mais um elemento para dessa questão da comorbidade, que é justamente essa responsabilização ou a culpabilização que pode não ser direta, mas que transita por esse discurso, por essa conversa, quando você diz que a pessoa tinha uma comorbidade, porque o resultado seria, a morte seria em função da comorbidade e não da gravidade do que vivemos no país. E por isso que essa é uma análise simplista e pequena, e que não deveria ser a análise a qual nós nos atentamos e que difundimos por aí, né? São múltiplos os fatores. E essa tal dessa comorbidade, e que de novo eu não estou trazendo para dizer se ele tinha ou não, os médicos mesmo nunca disseram que ele tinha, é um elemento destacado e que traz apenas o aspecto individual, como se ele fosse o determinante. E é curioso porque como o Fiuk estava falando de gente aglomerando, o Thiago Leifert, ele tinha a opção de puxar o gancho da volta da fala para si. O Thiago Leifert, ele toma o turno de fala, ele poderia continuar fazendo um resgate não da parte do grupo de risco, mas da parte das pessoas que aglomeram, da parte de puxar disso a falta de uma política pública para evitar aglomeração. Você tá entendendo? A multiplicidade de possibilidades de tomada de turno é grande. Essa tomada de turno pelo Thiago Leifert poderia vir de diferentes lugares, mas ela não veio e o que se escolheu foi prezar por essa questão do individual. E aí eu quero finalizar esse nosso papo trazendo um trecho de um texto do Bourdieu que se chama Sobre a Televisão, uma parte que é o estúdio e os seus bastidores, só para a gente pensar na complexidade que é a produção de um texto, mesmo que ao vivo, mesmo que improvisado, por um jornalista, por um apresentador dentro de um programa de televisão, no momento da pandemia. O que é a produção dessas informações, considerando esse cenário, esse entorno, né? Então vamos lá. Mas volto ao essencial. Afirmei ao começar que o acesso à televisão tem como contrapartida uma formidável censura, uma perda de autonomia ligada, entre outras coisas, ao fato de que o assunto é imposto, de que as condições da comunicação são impostas e, sobretudo, de que a limitação do tempo impõe ao discurso restrições
tais que é pouco provável que alguma coisa possa ser dita. Dessa censura que se exerce sobre os convidados, mas também sobre os jornalistas que contribuem para a sua existência, espera-se que eu diga que é política. É verdade que há intervenções políticas, um controle político, que se exerce sobretudo através das nomeações para os postos dirigentes. É verdade também que, particularmente em um período no qual, como hoje, há um exército de reserva e uma enorme precariedade de emprego nas profissões da televisão e da rádio, a propensão ao conformismo político é maior. As pessoas se conformam por uma forma consciente ou inconsciente de autocensura, sem que haja necessidade de chamar sua atenção. Eu acho muito interessante esse trecho desse livro do Bourdieu para a gente pensar o que é que são essas censuras invisíveis, para a gente pensar o quanto a gente pode complexificar, digamos assim, a análise do que é dito e do que não é dito. E aqui eu trouxe o exemplo do Big Brother em função dessa morte que causou comoção e que foi trazida para o programa, mas que me fez pensar sobre o recorte escolhido para se falar dessa morte neste programa. Então, o dito e o não dito, essas censuras invisíveis, a maneira como jornalistas, apresentadores se apresentam e o que faz com que a televisão seja esse lugar, como bastante bem diz o Bourdieu, é a manutenção de uma ordem simbólica aí. Esse meu vídeo, ele é então um convite para a gente pensar na maneira como as informações nos chegam, é mais um convite dentre os vários que eu faço aqui, e que pretende então mostrar para você o quanto um texto, ele não é tão simples, digamos assim, como se parece. São muitas as motivações e são muitas as características que levam a essa textualidade, essas condições da textualidade, da produção, né, e da existência de um texto, que levam em conta fatores, entre aspas, mais internos, que têm a ver com, por exemplo, a coerência, a coesão de um texto, mas não só. Esses elementos, eles são internos, mas são externos também, porque tem a ver com o entrelaçamento das informações que estão ali dentro do texto, com a conversa que ele faz com esses leitores, com essa audiência. E essa audiência, ela é múltipla, ela pode ser composta justamente daqueles que pagam a existência daquele programa, dentre outras tantas coisas, dentre outras tantas características que são importantes e que eu não estou trazendo aqui hoje, porque isso não é uma aula completa de linguística textual, é só um convite mesmo para a gente pensar na complexidade que é um texto e a produção desse texto dentro da televisão. Mesmo na pandemia, mesmo quando a gente acha que tem elementos que são tão importantes de ser ditos, há diferentes maneiras dessas coisas serem ditas. E essas diferentes maneiras de serem ditas são escolhas editoriais. Então, a forma como se falou sobre a morte do Gustavo é uma escolha editorial. Não é a única. Essa escolha editorial levou a essa fala mais ou menos espontânea a trazer um aspecto voltado para o individual, quando, na verdade, a fala poderia ter sido puxada para pensar um coletivo que vem se mobilizado de formas muito diversas em função de um problema de articulação nacional, em função de um desgoverno, da incompetência do governo de Jair Bolsonaro e daqueles que o seguem. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido na cabeça de vocês aí do outro lado. Um beijo grande. Tchau, tchau.